Vamos lá. A leitura do coletivo do signo de Touro. Vamos lá. De licença, espiritualidade cigana, os nossos orixás, para nós fazermos a leitura aqui do coletivo do signo de Touros, de Touro. Vamos ver aqui qual a mensagem dos orixás, qual que é a energia dessa leitura para o signo de Touro. Tá? Orixás, por favor, qual que é a mensagem, qual que é a energia para o signo coletivo de Touro? Por favor, espiritualidade. Essa é uma leitura coletiva para o signo nativo de Touro, para o mês de dezembro de 2025. Qual que é a mensagem para o signo de Touro? Qual que é as 3 mensagens? Vamos lá. Pureza e calma. Mensagem do Jobatalá vem falando de pureza e calma. O Olorum vem falando da liderança da criação. E os malandros falando da esperteza e da fé. Jobatalá. Analisa as situações com calma e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizarem com elas. Quando a medida da ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é certa. Olorum, a liderança da criação. Você é capaz de criar e de possuir tudo o que necessita. Seja o seu próprio líder. Defina aonde quer chegar e tome as ações necessárias. Mas lembre-se de que ninguém alcança o sucesso passando por cima dos outros. Os malandros, está falando aqui da esperteza e da fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. Então aí tem a energia, né, para lutar e a sabedoria para entender também que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com as dificuldades também e evoluir durante essa fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem da melhor forma. Então vamos deixar aqui as 3 mensagens das cartas dos orixás. Vamos agora para o baralho cigano. Essa aí é a mensagem dos 3 orixás, das três espiritualidades para os nativos de Touro. Vamos agora com a leitura cigana. Meus mentores ciganos e não ciganos, Santa Sara Kali, Cigana Esmeralda, por favor. Qual é a mensagem para os nativos do signo de Touro? Por favor, espiritualidade. Qual que é a mensagem para os nativos do signo de Touro? Por favor, espiritualidade. Vamos lá. Cortando 3 cartas na cabeceira. Por favor, espiritualidade, gratidão. Temos aqui 3 cartas, né? Carta do navio, que é a carta número 3. Tem a carta da árvore, que é a carta número 5. E temos a carta 26, que é a carta do livro.
Essa carta número 3, a carta do navio, não é uma carta positiva, é uma carta que responde como um sim. Né? Na espiritualidade, essa carta vem falando de renovação e proteção. Tá? No trabalho, ela vem falando aqui de novos horizontes. É como se estivesse aí mudando de um lugar para o outro, mudando de cargo, mudando de espaço. Mas é uma carta positiva. A carta da árvore aqui é a carta número 5. Ela fala de estabilidade e prosperidade. Na espiritualidade, ela fala de felicidade e fraternidade. Muito boa. A carta positiva também. A carta dos livros é a carta número 26. É a carta também que fala da sabedoria e maturidade. Na espiritualidade é a sabedoria e novos conhecimentos. É interessante, muito interessante essa mensagem da espiritualidade, né? Então, a carta do navio, ela vem falando de oportunidades, né? A carta do navio vem falando de oportunidades. Coisas novas chegando. Pode estar falando também de uma mudança de local. O elemento dessa carta é o elemento água. As emoções, a energia que flui com naturalidade. A carta vem falando de mudança, de afeto. É uma carta, por ser uma carta de água, é uma carta de água, mas a carta que está aclopada nela aqui é o 10 de espadas. Né? Mas é uma carta do elemento água. É uma carta que fala de mudanças, é uma carta de afeto, de novos horizontes. É uma carta de gentileza, de autocontrole e busca do equilíbrio. É uma carta do mundo espiritual também e inconsciente. É uma carta de movimentação de novas energias. É uma carta de futuro promissor. Progresso e realização. Então, aqui com a carta da árvore aqui, eu vejo como se estivesse chegando algo que você já espera há muito tempo, né? É como se eu tivesse plantado algo, ter cuidado, tratado, preparado a terra, preparei a muda, preparei a semente cresceu, ela brotou, ela frutificou. Então, assim, é como se já um momento de que tivesse que colher alguma coisa, né? Colher algo de bom, né? É algo, se for para quem fez uma faculdade, para quem esperou 4, 5 anos para poder concluir uma faculdade, é um momento bom de resultado, momento bom de resposta, momento de conclusão, de colher aquilo que você preparou, aquilo que você teve manuseio durante muito tempo esperando. Então essa carta do navio aqui, ela fala disso, é de mudança. Algo que você esperou muito tempo e a mudança chegou. A novidade chegou, algo está movimentando a seu favor. Com a carta dos livros, né? A gente fala aqui da busca da sabedoria. Busquei a sabedoria e consegui algo. Consegui colher o fruto. Porque a carta da árvore é a carta do enraizamento. Entendeu? A carta do enraizamento. Aquilo que enraizou tornou sólido. Essa carta do livro aqui é uma carta que fala, né? É uma carta da reflexão e da inteligência. Carta da reflexão e da inteligência. A carta da árvore
A carta da árvore é a carta da partilha, né? É hora de eu partilhar aquilo que eu conquistei, compartilhar as alegrias da vitória, né? Compartilhar as emoções que não cabem dentro de mim, eu vou dividir ela, né? As emoções boas, né? Porque a carta do navio, a carta da árvore, a carta do livro fala de emoções boas. Então a carta também da árvore representa compartilhar. Compartilhar o quê? Aquilo que eu, né, que me faz feliz, né? Aquilo que me trouxe alegria, aquilo que me trouxe resposta positiva. Então essa carta da árvore aqui, ela fala compartilhar os ganhos, né? A fraternidade, generosidade, também é prosperidade. É uma carta também de multiplicação, maturidade. É uma carta que fala de estabilidade. A carta do navio falando do movimento até a árvore, trazendo uma estabilidade de algo promissor. Algo que eu pratiquei, algo que eu estudei, algo que me levou a um conhecimento e que me trouxe uma realização. Né? Então, é a carta da árvore, é a carta do compartilhar, da multiplicação. Eu vou compartilhar aquilo que se tornou multiplicado na minha vida, que se tornou estabilidade na minha vida, né? Que se tornou uma coisa segura na minha vida. Porque eu vejo coisas chegando aqui, mas chegando com segurança. Vamos lá, mais 3 cartinhas. Vamos fazer aqui uma tríade de 9 cartas. Espiritualidade, por favor. Esse momento, qual que é o momento do taurino, por favor? O momento do taurino. Como está o momento do taurino? Espiritualidade. A gente adapta a leitura aí na situação de cada um aí, porque como é a leitura coletiva, ela não vai ressoar para todo mundo. O que não ressoar aí, joga para o universo. Joga para o universo. Mas que tá batendo aqui muita coisa com muitos taurinos aí, isso aí tá. Porque ainda mais quando é coisa boa, a gente quer que atinge todo mundo, né? Espiritualidade, por favor. Gratidão e obrigado. Olha, eu vejo... tem 2 situações aqui nessa carta. Tem 2 situações nessa carta da foice aqui. 2 situações. Situações de cortando as coisas velhas e também colhendo as coisas novas, coisas boas, coisas que eu preparei lá atrás e hoje eu estou colhendo. Por quê? Porque eu falo da carta do navio, que a novidade está chegando, trazendo estabilidade com muita sabedoria. Mas aqui fala de algo sendo tirado, cortado, mas é como se fosse também, como se eu estivesse colhendo. Colhendo coisas novas chegando na minha vida, né? Limpando algo também da minha vida, tirando aquilo que já para mim não acrescenta mais na minha vida, para coisas novas começarem a aparecer, né? Para aquilo que não serve mais, caçar o rumo e as novidades chegam. A carta do chicote, ela fala da força, né? Essa carta, ela é uma carta aqui que fala de força, né? E como ela é uma carta que fala de força, ela também fala da necessidade de equilíbrio entre a razão e o instinto. Mente e forças ocultas, controladoras, né? É uma carta como se eu estivesse dizendo, eu poderia falar assim, é uma carta que representa Cigana Esmeralda confirmando a minha leitura. Cigana, muito obrigado, gratidão, filho. Gratidão, Cigana Esmeralda, gratidão. É como se essa carta do chicote, é como se fosse como as orações, né? Eu orei, eu rezei, eu pedi com muita fé, com muita força, e hoje está chegando para mim as respostas daquilo que eu busquei através da oração, né? Então, o chicote, ele revela poder, né? E o aviso dessa carta é do que devemos sobrepor, com sabedoria e razão, né? Então, essa carta, ela é como se estivesse também aqui representando uma lua minguante, por exemplo. A lua minguante, ela nos lembra de que a purificação dessa energia é urgente e necessária, e de que o desejo também de dominar algo ou alguém poderá minguar e desaparecer depois de muito sofrimento,
de alienação. Então, como a carta da foice está cortando algo, está limpando algo, está tirando as ervas daninhas da nossa vida, essa carta do chicote ela vem falando, né, dessa força, desses resultados que nem que está acontecendo aí, né? Eu consegui, porque eu suportei tudo isso, tá? A carta da criança vem falando de coisas novas chegando, né? A carta da árvore fala da colheita. Eu vou colher o que eu plantei, né? Vou fazer a colhedura e vou preparar novamente a terra para que novas oportunidades cheguem. Então, assim, o momento aqui da leitura, nesse momento aqui, é um momento de quê? De colher e começar a preparar o solo de novo para a nova plantação, né? Para a nova semeadura. Nós colhemos, então, essa mesma terra que nos deu fruto é a mesma que vamos preparar para tornar plantar de novo. Espiritualidade, por favor. Cigana Esmeralda, Cigana Santa Sara, cara, por favor. Cigano e Cigana do Ouro. Mais 3 cartas para fechar a tríade de 9 cartas para o coletivo do signo de Touro. Nós temos a carta da cobra, a carta da montanha e a carta do cavaleiro, né? A carta da cobra fala das traições, né? A carta da cobra fala das traições, né? Pede também aqui sabedoria e inteligência e ser um pouco mais perspicaz e ser ágil mentalmente, ter uma agilidade mental mais rápida, né? Porque a carta da cobra, ela vem falando da esperteza, ela vem falando da sabedoria, é uma carta também que fala de sabedoria, né? Então, às vezes a gente tem que, né, ficar atento aí com certas situações, às vezes coisas que a gente não pode também ficar comentando, né, os nossos projetos, não ficar falando aquilo que nós temos, né, qual é o nosso sonho, a nossa realidade, né, porque a carta da montanha vem falando de desafios, tá vendo? Vem falando de desafios, mas com a carta do cavaleiro vem falando que isso vai ser superado, tá? Vai ser superado, é uma superação após uma situação, né, complicada aqui, mas tem progresso, né? A gente, nem tudo na vida é flores, né? A gente, né, passa por certas situações não muito boas, mas são situações que vai aí nos fazer, né, acreditar na nossa força de vontade, né? Que nem tudo também que a gente quer, né, não depende só do outro, depende da gente também, depende dos nossos esforços. Eu vejo aqui com a carta a carta do navio com a carta do cavaleiro, chegando coisas aí, ó, uma mensagem aparecendo aí, uma situação até um pouco de forma bem positiva, né? Então, e aqui a carta da cobra com a carta dos livros, por favor, não conte seus projetos para ninguém, tá? Tá dizendo aqui, não conte seus projetos para ninguém. Não tome opinião sobre seus projetos com qualquer um, né? Busque a espiritualidade, que a espiritualidade vai dar um caminho, porque às vezes você procura opinião com a pessoa errada, a pessoa vai te dar uma sugestão, né, para te desanimar. Você vê se tem um projeto que você quer comentar com alguém, que você tem uma ideia, que você está com vontade de fazer isso, aí o outro chega, não, faz isso não vai dar certo não. E, bobo, eu já tentei muitas vezes, não consegui, você também não vai não. Então, assim, acho que não pode, né? Nem tudo que a gente quer fazer, ou nem tudo que a gente vai fazer, a gente não precisa comentar com ninguém, né? A carta da foice com a carta da
do chicote, pode ser aí alguma coisa, algum corte espiritual que precisa ser feito, tá? Algum corte espiritual que precisa ser feito, uma libertação de uma situação, né? Afastar de alguém ou afastar de uma situação que não é legal, né? Então é hora sim de, se o momento é esse, o momento é agora, então então siga em frente para poder tirar essas energias que não tá legal, tá? Então, o baralho cigano ele trouxe aqui para o coletivo do signo de Touro coisas novas chegando, né? Coisas novas chegando. Não tá fácil, não é uma coisa fácil. Aqui requer paciência, jogo de cintura para poder manipular situações que nos traz sensação de desânimo, né? Mas que tem coisas novas chegando aí para os nativos de Touro, né? Coisas boas chegando, mas a carta pede, o foco dela aqui é que pede para não desanimar. Ó, continua fazendo a limpeza, né? No terreno, onde eu plantei e colhi é onde vai ser plantado de novo. Então, mas primeiro nós temos que preparar o nosso terreno. Nós temos que preparar o nosso terreno e esforçar, buscar força, né? Busca a nossa força motriz, a nossa força espiritual, para que consigamos, né, chegar naquela conquista que a gente sempre sonhou. Essa foi a leitura para os nativos do signo de Touro. É uma leitura que vai valer, né? Vai ficar até para próximo mês, né? Em janeiro, início de janeiro, a gente faz outra leitura. Mas durante o mês de dezembro de 2025 vai ficar somente nessa leitura aqui mesmo. Pode rever essa leitura de novo, pode assistir ela de novo quantas vezes quiser, para poder ver aí alguma coisa que encaixa aí, que realmente está batendo, para poder, né, trazer aí uma solução, uma adaptação aí dentro da realidade de cada um, tá bom? Até a próxima.